Marujos, hoje recebemos aqui Gustavo Abraão, professor, doutor, né, advogado da área tributária. Quer dizer, a carreira dele é recheada de muitas experiências. Trabalhou em várias áreas do direito civil, que chama? Também, Né? direito civil, contratual. Criminal, contratual, direito de família. Você não tem noção do que ele passou na primeira audiência da vida dele. O que ele teve que negociar para entregar, que a mulher e o marido brigaram. Enfim, olha, dicas para a questão tributária. Você sabia que IPI, PIS, COFINS, tudo isso vai deixar de existir? Vai ter um novo imposto aí, um novo tributo. E ele falou bastante sobre isso também. Falamos sobre direito, como é que é? Lixo digital, que não é a mesma coisa que lixo eletrônico, que está ocupando espaço aí. Enfim, muitos assuntos importantes para a sua vida pessoal e profissional. Esse episódio está imperdível, então assista até o final. Muito bem, marujos queridos, trabalhos começados com o nosso recurso tecnológico. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu querido Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E eu quero te agradecer pela sua audiência incrível. Deixa eu falar com você aqui, ó, diretamente. Nossa senhora, essa câmera é muito sincronizada, né? A gente tem a melhor equipe de edição. Ó, você que nos acompanha, muito obrigada pelo seu carinho. Já batemos mais de 46 mil inscritos no canal do YouTube. E se somar todas as nossas redes sociais, já são mais de 100 mil pessoas. Então, cada like, cada interação, cada comentário seu nos ajuda muito. Por isso, aproveita que está começando esse episódio, já encaminha esse link para quem você quiser que conheça nosso conteúdo, porque você sabe que é um conteúdo de qualidade, viu? Muito obrigada pelo seu carinho. Quero te agradecer e também quero agradecer nossos queridos patrocinadores, T2S, software para o setor portuário, são especialistas há mais de 20 anos em fazer sistemas que ajudam a fazer a gestão dos terminais portuários. Data Recintos, nosso querido parceiro também, que ajuda os terminais a mandarem as informações para a Receita Federal, porque a Receita Federal quer tudo em tempo real, de forma confiável, e corre o risco de o terminal perder o seu alfandegamento. Já pensou um terminal ser desalfandegado por não passar as informações para a Receita Federal? Não dá para ficar devendo pro leão, né? E a nossa querida Logcomex, que trabalha com dados, Big Data e inteligência artificial para comércio exterior. Se você precisa descobrir novos mercados, se você precisa de gestão automatizada, conte com a galera da Logcomex. São todas soluções tecnológicas para você, certo? Queridos marujos, hoje nós estamos aqui no nosso podcast, meu querido amigo e professor e doutor Gustavo Abraão. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Ellen, pelo convite, né? Seja Aqui. bem-vindo a bordo. Estamos aí pisando neste conversa. Será muito legal o nosso bate-papo, com muito certeza, bom ter você Ellen. aqui. Gente, ele é formado, tem muitas formações, a gente acabou de confirmar que tem 4 pós-graduações, né? Fora mestrado, fora vários outros cursos, e atua na área do direito e sempre pisando um pouquinho na área de comércio exterior, né? Mas antes de chegar nisso, que a gente inclusive dá aula das mesmas disciplinas, né? Em turmas diferentes, antes de chegar nisso, eu queria que você contasse um pouquinho do seu início de carreira, que você trouxe uma curiosidade que eu não vi no LinkedIn, você trouxe uma curiosidade de que você já trabalhou, antes de ser advogado, trabalhou com outras coisas também, né? Sim. Qual foi teu início de carreira? Conta pra galera conhecer. Nós estávamos ali no final da década de 90, eu estava fazendo direito, né? Aí ali em 97 foi a primeira experiência assim, jurídica, foi um departamento de uma empresa, de uma companhia de navegação. Olha! E essa companhia de navegação tinha um departamento com 7 estagiários e 2 advogados, e ali eu comecei a minha parte assim mais assim, prática jurídica, né? Na área de cobrança de demurge. Sobre estadia de containers. Então era o dia a dia, já era dor de cabeça. Era perrengue marítimo. O que deviam tinha que cobrar. Iam lá pagar, tinha muito acordo, a gente recebia. E na época era aqueles títulos de crédito, né? Cheque, duplicata, não tinha nada eletrônico. Sim. E aí a gente preparava os acordos e quem não pagasse, não fizesse acordo, a gente tinha que entrar com uma ação de cobrança, um protesto, né? Interruptivo. Aí tinha também aqueles problemas quando o navio tem algum incidente, né? Ele chega no primeiro Porto de Santos, aí tinha que fazer a ratificação do protesto marítimo, né? Nossa. Que é um processo de jurisdição voluntária, né? Aqui na justiça, só para depois, né? Se homologar uma sentença para se obter o seguro de avaria, né? Que aí é a situação jurídica declarada por um juiz para que depois possamos aí ter o recebimento dos prejuízos, né? Então a gente fazia esse trabalho junto com os advogados. Eu me lembro também
né, que algumas questões bem interessantes, né, como a gente trabalhava com 3 companhias mesmo, armadoras, né, na época alemãs, né, e a gente ia conhecer os navios, os advogados, eles nos levavam a conhecer os navios, e foi bem interessante essa primeira experiência, né, mesmo como estagiário da empresa, fiquei 2 anos, depois larguei esse período e fui conhecer outras áreas do direito, até como estudante, né, mais voltado à área de contratos, consumidor, família, direito de família, e aí fui, né, comecei a advogar, né, em 2001. Né, já são aí 24 anos, né, com a OAB advogando e outras áreas fora do direito marítimo, mas a gente acaba voltando, né, é um reencontro sempre, né, nos últimos anos, trabalhando aí também parte que envolve prestação de serviço, essas partes que uma terceirização sempre tem algum conflito e aí esses conflitos vai se resolver na justiça, ou civil, ou trabalhista, dependendo da situação que envolve ali a empresa que presta serviço, né, nos portos aqui, ou na logística mesmo, voltada ao porto. E aí a carreira como advogado teve assim uma guinada, né, assim que foi para outras áreas e volta de novo para aquilo que a gente fazia no início, se não é uma cobrança de sobreestadia, mas é alguma coisa relacionada à legislação trabalhista, portuária, ou que seja de prestação de serviço, né? Então, assim, a gente vai trabalhando, né, como advogado, né, e também fazendo algumas consultorias, né, que eu também graduei depois de muitos anos, né, já mais recente, em 2020, me graduei em gestão pública. E aí também isso me ajudou a entender a parte da administração, principalmente a questão do comércio exterior, né, porque o comércio exterior precisa literalmente, né, de interpretar a legislação, instruções normativas. A legislação portuária toda é recheada de instruções, resoluções da Camex, portaria, e aí aquilo ali me ajudou também, né, até mesmo depois para lecionar melhor, né, nessa área também de comércio exterior. Sim. E comércio exterior é o que mais tem a legislação, né? Porque todo procedimento que a gente aprende, quando vai ver, tem uma coisa prevista na legislação. Por que tem que ser feito daquela forma, né? É como você disse, né? Aí um dos patrocinadores do programa, não pode perder prazo, que o leão está sempre atento. Exatamente. E tem também a questão, né, dos procedimentos administrativos, que se eles não forem cumpridos, gera multa, né? Então o pessoal está sempre preocupado, a gente aborda isso. Tanto de parte profissional, mas também em sala de aula, junto lá dos alunos que fazem gestão portuária, né, lá na FATEC, né, inclusive, né, os alunos de logística, porque contrato, se você não cumpre, é multa, mas é uma relação privada. Agora, se você tem um problema com um sistema do governo, por exemplo, o Siscomex, aí você já tem problemas que envolvem multas, e multas não dá para negociar, né? Ou você paga, ou você vai ter o aumento com juros de mora, atualização. Então é diferente de uma relação privada, né? Os contratos você ainda consegue negociar, mas com o governo, ou você paga ou você entra num parcelamento da dívida, um refis, que se for uma tributação que ficou devendo, né? Se houver uma lei que permita o parcelamento, o refinanciamento, o refis, né? Tem que ver tudo isso, né? Então tem todos esses trâmites de procedimentos, né, administrativos, fazendários, né, ao qual a gente também acompanha, né, porque também sou professor, né, de tributário desde 2010, né, nas faculdades aí, nos cursos de Direito. Tanto no Guarujá, agora mais concentrado em Santos e São Vicente, né? Mas o tributário, ele também move, né, o comércio exterior, porque agora com essas mudanças, né, com essa questão da reforma, esse período de transição que nós vamos ter agora a partir de 2026, 2027, que vai só terminar em 2033, segundo a emenda constitucional, né, que foi feita a reforma, que é a 132 de 2023, né, essa emenda constitucional 132 de 2023 é que prevê essa regra de transição, e isso vai afetar diretamente as empresas que trabalham no comércio exterior, porque foi criado a contribuição sobre bens e serviços e foi criado o imposto sobre bens e serviços.
E aí tem todo esse contexto, porque dentro nessa regra de transição, o IPI, o PIS, o COFINS que as empresas pagam vão continuar pagando. 2026, 2027. E aí eles vão sendo zerados, né, desincorporados desse sistema tributário, né, a partir aí de 2027, 2028, eles vão diminuindo. Em 2029, aí a CBS fica literalmente no lugar deles, né, do IPI, né, do PIS e do COFINS, e o ISS também, e o ICMS também tem uma trajetória de transição que vai terminar só em 2032. Caramba. E já tem aí a regulamentação, né, gente? Eu sei que é muita informação, mas já tem regulamentação da reforma, que é a Lei 214 de 2025, de 16 de janeiro desse ano, Olha. que já regulamentou tanto a contribuição sobre bens e serviços como o imposto sobre bens e serviços. Certo. Mas, como eu disse, né, até entrar em vigência de forma completa só em 1º de janeiro de 2033. Uau. Então, ou seja, o pessoal fala, professor, né, não estuda. O professor, o que mais faz é estudar, porque a gente tem que estar atualizado para poder ensinar, né? Então, o que a gente ensina hoje de calcular II, IPI, PIS, COFINS, ICMS, AFRMM, tudo isso que a gente ensina a calcular, daqui a algum tempo vai mudar completamente, né? O CBS vai substituir o que você comentou? É, a contribuição social sobre bens e serviços, que é a CBS, ela vai entrar no lugar do IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, o PIS, né, que é o Programa de Integração Social, e o COFINS, que é a Contribuição do Financiamento da Seguridade. 3 tributos. Esses 3 são substituídos pela CBS. Então, assim, na hora de calcular muito no comércio exterior, porque nós temos ainda a continuidade, né, do sistema, né? O imposto de importação vai continuar incidindo, no caso, a CBS, que vai substituir o IPI, o PIS e o COFINS, e todos os outros tributos. Então, é nesse momento que, quando se for fazer esses cálculos, o sistema, o Siscomex, é que vai ser alimentado com as alíquotas, né? Sobre essas bases de cálculos. Sim. E aí nós vamos ter um sistema tributário híbrido no início, porque você vai ter um percentual para recolher o IPI, o PIS e o COFINS, e ao mesmo tempo você vai ter um percentual para recolher o CBS. Isso se dará em 2026, 2027, porque como a lei foi aprovada agora, em 2025, nós temos dentro do tributário um princípio que tudo que é aprovado num ano tem vigência, né, no direito financeiro, no direito tributário, no ano seguinte, que é o princípio da anualidade. Certo. Então, a anualidade, né, diz então que 1º de janeiro de 2026 essa lei tem vigência, e aí é que vai se aplicar esses cálculos. E ele vai ser híbrido, né, porque vai pegar IPI, PIS e COFINS, ao mesmo tempo o CBS, então tem que estar ligado nisso, porque senão vai recolher a menor ou a maior um tributo, e vai gerar o quê? Vai gerar uma arrecadação maior, e uma arrecadação maior de um ou de outro vai ter que se sujeitar a uma restituição, né? Pedir uma restituição administrativa, que é possível, ou no caso, uma compensação, se a lei assim permitir, uma compensação de tributos, né? E, no pior das hipóteses, uma ação de repetição de indébito tributário, né? Aí já em esfera judicial. Vai ter que botar a legenda nessa parte. Vamos com calma, vamos com calma. Vamos com calma. Deu pra perceber que o cara é fera na parte tributária, né? Inclusive, ele acabou de lançar um livro, não é isso? Lancei, poucas páginas, pouca coisa. São 525, 525 né? Sabe páginas. como é? São 525 páginas, porque assim, eu já estava pensando em escrever, comecei a escrever em 2021 o livro. Só que aí começaram, né, as PECs, lá, os projetos da reforma. Aí eu deixei passar as PECs, deixei aprovar para poder escrever sobre isso, sobre a emenda constitucional, pelo menos, né? Sim. Com a reforma prevista na Constituição. E ainda 2023 sendo passado, né, na Câmara e no Senado, a reforma. Aí eu sentei e escrevi essa parte da reforma, que foi a emenda, porque o livro todo já estava pronto. E eu estava esperando o resultado dessa reforma, para poder comentar um pouquinho, mesmo sem ainda a regulamentação, porque a regulamentação só foi feita no fim de 2024, né? Aí eu lancei, são 525 páginas, né? O meu filho, né? O Manual de Direito Tributário. E custa mais ou menos quanto para quem quiser adquirir? Então, essa foi uma questão muito interessante. Eu fiquei chocada quando eu vi. Não custa nada. Zero. Gente, como que pode? Não custa nada. Eu fiz o livro para deixar, é uma herança que eu quero deixar de bem imaterial
para todas as pessoas, meus ex-alunos, os alunos atuais, as pessoas que têm interesse em direito tributário, em tributação, e eu comento sobre o comércio exterior, comento sobre os impostos, faço uma análise dos impostos federais, estaduais, municipais, tem um capítulo próprio para isso, acho que é o capítulo 11 do livro, e aí eu comento sobre a CAMEX, sobre essa estrutura, até fiz um outro capítulo de livro sobre a estrutura do comércio exterior, a questão da validação de quem vai representar, né, o interveniente, que também traz aí toda a responsabilidade, né? E a gente vem trabalhando o livro, vem trabalhando em outros capítulos, que é o dia a dia nosso, né? Porque assim, tanto lá na faculdade, a gente faz orientação de TCC, no mês passado não, foi em novembro, uns 3 meses atrás, eu terminei uma orientação de TCC, né, de um aluno excepcional, muito bom, lá na Unip, aqui em Santos, e ele falou sobre a questão da responsabilidade dos despachantes aduaneiros na sobrestadinha de contêiner. Ou seja, aquilo que eu era lá atrás, em 97, tive que orientar um aluno, e aí ele trouxe o problema que é dele, né, porque ele foi responsabilizado, né, pela Receita, por uma quantia milionária aí. E aí a gente orientou para ele fazer o trabalho, né? Apresentar, né? Porque teve um desenvolvimento, a sentença dele acabou no final, no caso, responsabilizando, né? E ele está aí no perrengue, né, dos recursos. E foi bem interessante também essa experiência, porque a gente vê a parte teórica que, na verdade, que ele escreveu foi o que ele vivenciou como despachante aduaneiro. Né? Então, ele foi buscar fazer direito, esse ex-aluno meu, já é graduado em direito, numa temática que é de comércio exterior e que é um problema da vida dele. É a melhor coisa, né? A gente, como professor, a gente sempre fala isso, inclusive no episódio da Gisele a gente falou também. A melhor coisa que tem é você fazer um TCC sobre o assunto que você trabalha ou que você gosta. Porque aí você vai ter vontade de pesquisar aquilo, de achar solução, de comentar, de achar informação, né? Sim, eu até falei a ele que ele tinha publicado, né, uma parte do que ele estava escrevendo num blog. Eu falei, retira, porque senão vai dar que você está copiando assim mesmo, é autoplágio, não pode. Aí você está se referenciando, não pode, porque isso tem que ser um trabalho inédito, né? É verdade. E aí ele foi, retirou, deu tudo certo lá no final, porque quando eu passei o antiplágio lá, eu falei, não vai dar, você está fazendo o plágio de si mesmo, né? Porque não pode, né? Você não pode nem plagiar uma outra pessoa, nem a si mesmo, num trabalho, né? Que seja acadêmico. E aí foi bem interessante, né? Também essa passagem. Mas assim, com relação ao livro, eu já venho pensando, né? Já que ele é um e-book, né? Eu achei a editora pesquisando com o tempo, ela é do Paraná, lá de Ponta Grossa, e o que eu achei diferente é que ela proporciona essa experiência de você fazer um livro sem fins comerciais, porque na verdade o que acontece? As editoras pagam muito pouco por professor. Ou para o autor, né, no caso do livro. E às vezes o que acontece? Você vai receber 5% das vendas, e se você não vende muito? Você vende 100 livros, você vai ganhar uma coisa muito pouco, muito pequena. Então aí eu achei interessante o projeto deles, porque aí o e-book fica num servidor, diretório deles, e aí todos podem acessar não só na página deles, da editora, mas também no Google Books. Olha. E tem toda a ficha catalográfica, é registrado lá no ISBN, tudo bonitinho. E o trabalho artístico, tudo bem cuidado. Então a editora valeu a pena, porque o intuito era esse. Eu não quero vender livros, é porque eu já fiz um outro livro, né? De Direito Ambiental do Trabalho. Em 2018. E é voltado à saúde do trabalhador a céu aberto, né? Trabalhador portuário, principalmente, né? Que trabalha a céu aberto. E também os trabalhadores da construção civil, que tem, no livro eu comento, né, sobre o sistema de gestão ambiental, né, sobre essas questões de doenças que surgem de trabalhadores expostos à radiação ultravioleta, que não usem o protetor solar, e muitos até são orientados, né, por terminais, por construtoras, a utilizar o equipamento de proteção individual, no caso, o protetor solar, que é um IPI, mas muitos não usam, e acaba existindo ali, né, um
problema maior mais à frente, um câncer de pele, né? Uma derivação de uma doença que é pouco conhecida, mas também existe ali uma, uma consequência, né, dessa exposição ao sol, que é o lúpus, né, eritematoso, que acaba também atingindo a pele, que também acaba atingindo, no caso, o organismo, reagindo, né, acaba causando dores, né, nas juntas. Então eu escrevi o livro, né, inclusive falei sobre as questões que podem levar à cegueira, né, a radiação ultravioleta, se não usa só o equipamento, no caso o óculos. Eu escrevi o livro porque também essa foi a minha base lá no mestrado, né, eu escrevi sobre isso na dissertação, só que eu transformei numa linguagem para a leitura. Foi o meu primeiro livro. E eu também atuo nessa parte, né, de doença do trabalho. Foi com isso que eu comecei a lecionar no Senac, lá atrás, em 2005, nos cursos técnicos de segurança. Né? Então, assim, é uma experiência de estudo desde 2005. Aí levei para o livro em 2018, publiquei. Então, eu tenho esses 2 livros, né, que são, assim, resultado do dia a dia, porque o que tem de processo que envolve doença do trabalho, afastamento no INSS. E aí eu pensei em escrever sobre essa temática, porque é uma temática que envolve mudanças climáticas, envolve toda essa questão ambiental que é do nosso cotidiano, né? Que é os reflexos de doenças voltadas às interferências humanas, né, no meio ambiente. Então, que é toda ação tem uma reação, né? Então a gente não cuida do meio ambiente, ele vai trazer uma reação para o ser humano, que são essas doenças, né? Então o sol hoje está muito mais forte, né? Que o diga hoje, né? Literalmente, nesses dias, está né? muito forte. 41 graus, né? Meu Deus. E a sensação térmica de 48. Então, é um problema também para quem trabalha em terminais, né? Com o calor. certeza. Porque tem que ter o IPI, tem que ter o protetor solar. Né? Até achei interessante, Ellen, que no semestre passado eu estava lecionando lá na FATEC gestão de projetos logísticos. Foi muito interessante os projetos que eles apresentaram. Teve um grupo que apresentou que os portos, né, os terminais, né, em outros lugares no mundo, né, não no Brasil, já tem cobertura. Né, inclusive, cobertura para a operação, né, no caso de soja, operação mesmo, né, do navio, mas com aquela cobertura a gente ficou pensando, né, eu fiquei pensando assim, também existe aí a proteção do próprio sol, né, então isso vai diminuir também o risco de doença do trabalho voltada a essa questão da radiação ultravioleta. E às vezes não é nem só a questão de pele, né, às vezes o problema é uma questão de baixar a pressão, da pessoa sentir mais fraqueza, tontura, né? Porque o sol forte é... Cefaleia. Exatamente. Porque aí a cefaleia pode levar a baixar a pressão, é terrível. Sim. E tem os reflexos, né? Porque a pessoa também ela vai criando uma ansiedade, né? É verdade. Aí isso vai para, assim, da questão fisiológica atinge o psíquico. Sim. Atingindo o psíquico, aí você tem um problema que é ergonômico, né? Que são as questões das condições psicofisiológicas. Então tem tudo a ver também com os trabalhadores a céu aberto, tanto no porto como na construção civil, né? Bom, você estava comentando então de vários problemas psíquicos e emocionais e tudo mais que a questão do sol e do trabalhador portuário que ele sofre, mas eu fiquei curiosa para você comentar. Mas, assim, porque advogado basicamente resolve problema, né? Então, assim, você deve ter muito problema, muito perrengue, muita coisa que você já viu acontecer. Tem algum caso da sua carreira que marcou para a vida inteira, que você conta para os alunos, que te marcou na questão de resolução, ou de não resolução, ou o que te deixou curioso, falou, não acredito que aconteceu isso, eu tive que defender o cliente. Tivemos muitos casos, né? Bem curiosos, assim, fora até do direito portuário, marítimo, né? Tem muitos casos interessantes, né? Assim, eu posso mencionar aqui por exemplo, que foi um que me marcou no início da minha carreira, envolve direito de família, né? Porque advogar para direito de família é muito... Você acaba... Não pode absorver os problemas deles, né? Mas, assim, você chegar para fazer a sua primeira audiência da sua vida, né? Nossa! Aí você chega a fazer a primeira audiência, o casal é proprietário de uma empresa, que eu não vou dizer o nome, mas não existe mais, tal, né? Numa cidade aqui do litoral, e tem um patrimônio.
e estão se divorciando por um problema particular, porque o marido está com uma outra pessoa e ela descobre. E aí, primeira audiência, o juiz, existe possibilidade de acordo? Aí a outra parte vai e diz: doutor, meu cliente quer que seja entregue a arma calibre 38 que ficou na casa. Então, assim, uma primeira audiência da minha vida, lá atrás, no início, em 2001, lá, e já aconteceu um negócio assim, você tem que pensar, eu não posso fazer um acordo para ela devolver a arma diretamente para ele, né? Vai que ele pegue e mate. Não é o caso, porque ele era uma pessoa, depois que eu conheci, com mais calma, né? Durante o processo demorou uns 2 anos para chegar a fazer um acordo sobre os bens, né? Mas aí, aí eu pensei, não, vamos depositar em juízo a arma, né? Então, deposita em juízo a arma, pronto. Isso foi uma situação bem peculiar, né? Imagina. E outras situações peculiares, né, que aconteceram aqui no Fórum de Santos, né? Eu estava fazendo uma audiência, né, que envolvia uma questão contratual e, de repente, uma barulheira, assim, um negócio assim de muito ruído. A audiência teve que parar, a moça da escrevente, né, no caso, veio, abriu a porta, falou, tem que parar a audiência. Na sala ao lado houve uma briga e uma das partes deu uma capacetada na outra. Eu falei, meu Deus do céu! Parou tudo a audiência. E aí ficou mais ou menos 1 hora, porque a pessoa que deu uma capacetada no outro estava fazendo audiência do lado, né? Aí os policiais saíram em perseguição, mas lá no fórum, embaixo, né? Ele tem lá, os policiais conseguiram pegar a pessoa foi detida. Então, existe esses perrengues, sabe? Gente. Você tá ali fazendo o seu, numa audiência, do lado acontece um negócio desse aqui no Fórum de Santos, mas graças a Deus, tudo perfeito. Polícia agiu rapidamente, os juízes, os promotores muito conscientes, pararam as audiências, né? Mas assim, até retomar. E eu me lembro que a gente estava tentando fazer um acordo. Eu falei, meu Deus do céu, tava tudo quase pronto. E aí, na hora que era para fazer o acordo, mesmo que a outra parte aceitar, saiu essa confusão. Então eu me lembro dessas situações, sabe, do dia a dia que, assim, não está escrito no código, né? Não está escrito em lei nenhuma. Isso né? só a prática vai te ensinar, né? Só o e dia a aí dia. você vivencia ali e se surpreende, né? Com a atitude de uma pessoa ou de outra, né? Sim, eu imagino quanto marcou. Marcou bastante essas duas. E nos casos de... Essa também era de família? Não, era contratos. Era contratos. Contratos de locação. Era um pouco mais tranquilo. Mas foi bem estranho a situação. Imagino. E aí, na questão de comércio exterior, o que você mais vê de problemas que tem que envolver advogado? Demurrage é o maior deles? Ainda né? A sobreestadia de container é um problema, né? Mas também tem aí as questões tributárias, né? Muita autuação, né? Verdade. Então vai para a Justiça Federal, né? Então na Justiça Federal nós temos muitos processos que envolvem aí cobranças da União, né? E assim, existem as defesas, né? Tanto administrativas, né? Como também judiciais. E o que acontece? Muitas pessoas acabam perdendo prazo para se defender administrativamente, né? Então, essa é uma questão, né? Que eu ainda vejo que é falta de conscientização, né? Não das pessoas que trabalham no porto, mas falta ainda, assim, nós temos aqui, por exemplo, em Santos, o Senep, que é uma escola do Porto, uma excelente escola. Temos episódios aqui com várias pessoas do Senep, bem legal. O Senep é uma excelente escola, o seu diretor, estive lá, levei os alunos da FATEC, um gentleman, parece um inglês, um lord inglês, né? Engenheiro, né? E assim, a gente percebe que falta, talvez no Senep ou alguma outra instituição,
trabalhar mais essa parte que o contribuinte ele tem que se defender desde o primeiro momento em que ele é autuado pela Receita Federal. Né? Porque esse negócio de deixar para lá vai aumentando a multa, né? Uma multa ela pode aumentar se deixar para lá, se passar algum tempo, né? Conforme o prazo, né? Você tem um aumento da multa também. Então, se a União entra com um processo ainda contra essas pessoas que devem multas, vai entrar com uma multa maior, tem sucumbência. Então, eu vejo isso, precisa mais consultivo por parte desses profissionais que trabalham aqui no comércio exterior, né? Não digo que as empresas não tenham consultivo, claro que tem os seus jurídicos, mas eu digo quem é interveniente, porque não estou falando do armador, não estou falando da agência marítima. Eles têm uma estrutura, né, jurídica, né? Agora o importador, o despachante, coitado, não às tem. vezes ele só tem orientação profissional do despachante, que entende um pouco de legislação por causa das multas, e do contador, né? Mas nem sempre essas pessoas vão saber o caminho das pedras do que tem que ser feito e dos prazos, que é muito importante no direito, né? O contador sabe, né? O contador sabe dos prazos, sabe fazer conta, mas assim tem a parte jurídica. Eu vejo alguns contadores se formando em direito também. Eu vejo, é muito importante, porque... Formação complementar. Né? Formação complementar. Da mesma forma que esse meu ex-aluno que eu comentei aqui no podcast, ele é despachante de aduaneiro e foi buscar lá fazer direito e concluiu o bacharelado. Show. Por quê? Eles sentem necessidade de um consultivo. Isso. Eles não são uma agência marítima, não são armadores, mas eles são prestadores de serviços nesse porto, né? Nesse comércio exterior. E aí, o que eu sinto falta um pouco é desses cursos mais focados, né, às questões fiscais mesmo, que envolve as relações portuárias, né? Porque é extremamente importante, porque nós estamos falando de uma despesa que é uma receita pública que você pode minimizar, né? Com o consultivo. Sim. É muito melhor você consultar um profissional, né? Do que você ir no que você acha que é. Aí, aproveitando que você comentou de administrativo e judiciário, né? Judicial, qual a diferença dessas questões? Quando que precisa de um advogado? Quando que o despachante ou o importador pode responder para a Receita diretamente? Você pode explicar para a galera que não conhece? Porque, por exemplo, minha carga deu canal vermelho, o fiscal fez exigência tal, eu não concordo com a exigência dele. Como que funciona? Também é muito administrativo ainda, né? É muito administrativo. Aí o despachante ele vai reunir os documentos para poder fazer a sua defesa, né? No caso, a empresa que é prestador de serviço, interveniente, que está no lugar do importador, no local aqui no porto, ela vai poder apresentar sem um advogado. A grande questão é depois, né? O que ela fizer já está registrado. Nós estamos falando de Siscomex, né? Sim. Então, o Siscomex é uma linha instantânea, né? Como aquela linha é instantânea, o que for apresentado da defesa do despachante ou do importador com o seu representante no processo já foi construído como prova. Aí depois, para reverter, é mais difícil. É nesse ponto que entra a questão. Você pode se defender nesses processos administrativos, mas dependendo da defesa que for feita, você pode produzir alguma coisa que lá na frente, na área judicial, vai ser difícil reverter, vai te prejudicar. Né? Então tem esse lado. O advogado ele vai atuar na área judicial, mas ele nada impede que ele possa ajudar esses profissionais como um consultor, né? Na área, né? Como consultor, como um parceiro desses profissionais no comércio exterior, né? Para evitar depois algo que seja indefensável. Claro, né? Difícil algo que não seja indefensável, mas se já foi produzido uma prova administrativa, aquilo tem um valor. Sim. E esse valor vai ser levado para o processo judicial. Essa é a questão. Né? Então, assim, o advogado hoje, ele participa mais realmente de processos judiciais. Né? A filosofia do nosso país sempre é procurar o advogado quando existe um problema, já está com a corda no pescoço, passou do pescoço, já está, sabe a cadeirinha ali, né? Ai, vai soltar a cadeira, já está com a corda, vai morrer enforcado. Aí vai no advogado, né? Que não é o correto, né? Tirando os armadores e as agências marítimas que têm um departamento jurídico com advogados especializados, esses intervenientes muitas vezes vão procurar o advogado já quase enforcado, essa é a questão. Né? Então, eu recomendo ou procure um advogado para fazer um consultivo ou
venham a estudar direito para fazer uma formação complementar e serem melhores profissionais, né? Ou uma coisa ou outra, porque para você resolver um problema na justiça tem custos, né? Custos altíssimos, porque você tem que pagar taxa judiciária, e não é só isso, né? Ainda tem o risco, né, de tomar uma sucumbência, porque você está ali numa situação em que você já vai estar sendo, no caso, um réu, né? Porque você vai ter que se defender da União, né? Então... Explica pra galera o que é sucumbência, que acho que nem todo mundo vai saber. É uma expressão meio juridiquês, né? É o juridiquês. Juridiquês. É o juridiquês. A sucumbência, ela é o advogado da parte contrária tem direito, né, a um valor de honorários que é fixado pelo juiz, né? Então, assim, quando alguém ganha o processo, então a ação é julgada procedente. Então, quem perdeu o processo, né, o réu, o juiz, se não considerar que não exista sucumbência, ele vai condenar a sucumbência, ele vai condenar o réu a pagar os honorários advocatícios do advogado do autor. E aí ele pode fixar, né, 10%, 15%, um percentual sobre o valor da causa. Então, digamos que vocês estão falando de uma sobreestadia de container. Estamos falando de uma quantia aí, digamos, baixa, vai ainda, 100 mil reais, né? Bem baixinho. Baixinha, 100 mil, é baixo, 100 mil é baixo, né? Tem casos muito maiores, 100 mil. Para uma empresa. Aí, o réu é condenado, 10% é 10 mil reais. Isso é sucumbência. Só que ele vai ter que pagar os 100 mil atualizado, com juros de mora, mais os 10% sobre o valor atualizado e com juros de mora. Então, aí você tem a sucumbência. Ele vai pagar para quem? Para o advogado da outra que parte. ganhou a ação. Pode ser o autor. Pode também ser o réu que ganha a ação e o autor seja condenado, né? E aí o autor tem que pagar a sucumbência para o réu. Essa sucumbência é o honorário do advogado que ganhou o processo. Entendi. E é um valor a mais. Então, assim, não significa que o advogado ele não vai ganhar, porque ele tem um contrato já com a parte, né, que ele representa. Ele tem um contrato, ele vai ganhar sobre o contrato. A sucumbência é um plus. Ele ganha porque o juiz fixa no processo. E aquilo se torna um título executivo, judicial, e aí o advogado vai fazer o cumprimento de sentença. Então, existe o cumprimento de sentença de honorários advocatícios, sucumbenciais. Uau! Também tem essa parte do juridiquês. Total. Gente do céu. Juridiquês. E dessas tretas de Comex, o que mais te marcou? Qual delas que você mais defende? O que era mais frequente ou o que mais te marcou nessa carreira toda? Eu acho assim que sempre a questão da demurge ainda é, né, uma grande questão, porque o despachante aduaneiro, muitas vezes, ele que tem que resolver. Pois né? é. E aquela questão ele é a menor parte, né, de tudo. Aquela questão da termo de responsabilidade. Exatamente. Isso é um problemão, né? Porque o termo de responsabilidade é a questão da discussão, que ele é responsável por liberar a carga, mas ele não é o responsável pela carga. Isso. O responsável pela carga, ele passa a ser o responsável porque ele assina o termo de compromisso. Mas a carga não é dele. Ele não tem um poder econômico para sofrer uma multa de 500 mil reais. Exatamente. E ser responsabilizado por isso. Né? Então, ele nem coloca a mão na carga, né? Para falar devolve, não devolve o container vazio, né? É complicado. E aí essa é a grande questão ainda, né? Mas existem decisões que já, em tribunais superiores, que retiraram a responsabilidade do despachante aduaneiro. Inclusive esse, que é o caso que eu comentei do meu ex-aluno de direito, ele está tentando que entendam justamente isso, que os tribunais superiores já retiraram a responsabilidade do despachante aduaneiro, no caso, né, dele em específico, porque no caso dele, né, ele afirma, não sei o caso, que a assinatura não é dele no termo de compromisso. Alguém falsificou a assinatura dele. Que é um problema também, se for verdade, né? Porque aí existe toda a fraude, né? E obviamente é isso que ele está lutando também lá no processo dele. Mas assim, hoje eu vejo que tem diminuído essas questões, porque hoje tudo é procedimento eletrônico, né? Então, mas o que aconteceu com ele ainda era físico. Sim. Já de alguns anos atrás, né? E assim, essa questão eletrônica veio para dar mais segurança também.
para evitar esses problemas. São esses casos, né, de assinatura, né? Eu também já tive um problema que não é de direito marítimo, de assinatura em contrato, que demora muito tempo, porque aí vai fazer perícia na assinatura, aí pede exame grafotécnico, aí a parte tem que comparecer, assinar 3.000 vezes para ver se é realmente a assinatura que bate com o documento. O pinguinho do I estava na direção certa. Meu Deus do céu. E são esses casos assim que exige exame grafotécnico, perícia, que eu vejo que são os mais complexos, não só no comércio exterior, mas em geral, nos processos em si. Que não depende do advogado, não depende do Poder Judiciário, depende de um perito. Sim. E o perito, ele vai entregar um laudo. Quando ele entregar o laudo, o que tiver no laudo, dificilmente o juiz não vai seguir. Porque o juiz não tem o conhecimento técnico de um engenheiro. O cara é especialista naquilo, né? Ele não vai ter o conhecimento técnico de uma pessoa que estuda grafia. Então, o juiz, ele nomeia o perito, que é uma pessoa de confiança. Então, esses são os problemas mais complexos no comércio exterior, fora dele, que envolvam o direito. Né? Porque o advogado, o máximo que ele pode fazer são quesitos, para que o perito responda. Sim. E o juiz está ali esperando o que o perito vai dizer, dos quesitos, o que ele vai avaliar. Né? Então, assim, é um processo mais assim, com um maior grau de aguardo. Né? Demora mais. É por isso que a gente é tão chato, pelo menos eu, quando a gente está dando aula de documentação, né? Queridos, invoice, packlist, BL, documentos que vai à assinatura, né? Alguns documentos ainda não são eletrônicos, né? Tem que tomar cuidado, não é qualquer um da sua empresa que pode assinar, tem que ser a pessoa realmente habilitada para assinar, não é o estagiário ou analista que vai assinar o nome do despachante no documento, não pode, né, gente? Porque muita gente fala, isso aqui é fácil de fazer, o fulano tá ocupado, tá lá no cais conferindo carga, deixa que eu faça aqui a assinatura dele que eu sei fazer. Não pode. Isso ainda é importante, né? Verdade. Inclusive, nosso regulamento aduaneiro, esqueci qual é o artigo, mas tem um artigo que ele prevê a questão de aceitar já invoices, documentos assinados, inclusive com blockchain, né? Sim. Já temos previsto no nosso Ainda regulamento bem. aduaneiro. Ainda bem, né? E é o caminho, né? É para onde estamos caminhando, né? Assinaturas eletrônicas. A evolução é o processo ser totalmente eletrônico, como já é, né? Sim. Existe aí uma questão mais de evolução ainda, que estamos caminhando. Recentemente mesmo, comentar, já que o assunto aqui é um pouco de juridiquês, né? Mas é uma situação que envolve os advogados atualmente, que é a resolução 591 de 2024. É uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, o que acontece? Está se discutindo a questão, né? Mas aí essa discussão se deu dentro do Conselho Nacional de Justiça, sem a participação da OAB, sem a participação de outros órgãos que representem aí o poder que vai atuar, né, no Poder Judiciário, né? Então, Ministério Público, Advocacia Geral da União, Defensoria Pública, eu acredito que eles também deveriam ter participado dessa decisão. E essa resolução define o quê? Que, por exemplo, quando você tem uma causa, né, você perdeu a causa, aí você tem o direito de recurso. Certo? Então você recorre, você entra com apelação, né? Se for o caso, entra com agravo, entra com recurso. E aí essa resolução diz que é uma novidade, eu não sou contra a novidade, mas que causa uma questão assim conflituosa para os advogados, que é a questão agora da sustentação oral gravada. Então assim, o advogado ele pode ir ao tribunal fazer uma sustentação. Né? Então, o problema é sobre estadia de container. Sustentação é a argumentação, é a argumentação oral. Né? Aí, digamos que perdeu a ação sobre estadia de container, o advogado. Aí ele recorre, entra com apelação, né, tal, entra com embaixo de declaração primeiro, se houver dúvida, alguma contradição na sentença, depois ele entra com a apelação. Aí ele entra com a apelação, ele pode pedir a sustentação oral, dele ir lá no tribunal e defender a tese, que é a tese jurídica que ele colocou no recurso. Então isso existe desde todos os tempos, né, onde se fala de advocacia. E aí essa resolução 591/2024, né, ela foi do CNJ, quem definiu isso são os juízes. Só o Poder Judiciário definiu. E definiu com uma norma onde a sustentação oral ela vai ser gravada. O advogado tem que enviar gravado por uma mídia eletrônica para o tribunal e essa mídia eletrônica vai ser passada, vai ser ouvida
pelos desembargadores. Uhum. E aí gerou um frisson, né? A OAB foi, né? Fez um protesto aí no último mês e assim, o resultado Mas por quê? disso... Porque achavam que o ideal seria presencialmente? Porque existe um princípio da oralidade, né? Assim, mais específico na atuação do advogado, né? O advogado, ele está no Código de Processo Civil que vai existir a sustentação oral, e a sustentação oral, ela é baseada na oralidade. Uma gravação, né? Não sou contra a gravação, mas mesmo assim, a gravação, ela tira do advogado o poder de improviso. Porque o advogado, ele tem muito disso, ele vai improvisar. Ele tem a tese lá dele, mas ele defendendo, ele vem com uma palavra que nem está disposta ali no que está escrito, mas ele vem e convence por causa daquela palavra, da forma que ele vai falar. Então, a oratória ainda é muito importante na advocacia. E essa resolução, ela ainda ela está, assim, num período de vigência, né? Mas vai demorar até 30 de junho, pelo menos, no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, para que ela possa ter aí uma utilidade, até porque vai ter que adaptar. Imagine a capacidade de armazenamento para guardar todos esses vídeos recebidos pelo tribunal. Então tem um período de adaptação, né? Mas assim, a sustentação oral, eu ainda acredito que devam achar um caminho para que ela seja oral, argumentativa no momento do julgamento. Pode ser online. Ao vivo, né? Você faz uma audiência online e aí você faz um momento, no caso, síncrono. Sim, né? sim. Onde você vai expor a sua tese, se você não estiver lá presencial, mas pelo menos você fala, né? No mesmo momento em que estiver em tempo real ocorrendo a audiência. Esse negócio de gravar é que está pegando. Por um lado, eu até entendo a questão, porque às vezes se for gravado, a não ser que esteja escrito que eles não podem editar, né? Mas eu imagino que se eu sou uma advogada, é gravado, então eu vou caprichar. Eu vou chamar o Gabriel para editar meu vídeo, eu vou botar uma edição com suspense, com musiquinha de fundo, quando eu falar alguma coisa muito enfática, dá um zoom, porque isso vai afetar a forma de percepção de quem está analisando o vídeo, vai achar mais convincente. Se pega um advogado que é mais desenvolto, mais enfático, é uma coisa. Agora, se pega um advogado mais tímido com uma câmera na frente, talvez o desempenho dele não seja. Né, também tem essa, é verdade. O vídeo inteiro com IA. O vídeo inteiro com IA, até na sustentação oral, aí o outro advogado não tem IA. Faz um vídeo mais ou menos. Então vai criar o quê? A advocacia virou o quê? Um show de gravações. Né? Isso não é jornalismo, não é televisão. Você tem que saber separar. Entendi. Sou a favor das mudanças, né, do processo eletrônico, mas eu acredito que as audiências online, com você fazendo a sustentação oral no momento, no caso síncrono, eu acho que seria melhor do que você gravar, até porque a capacidade de armazenamento dessas mídias vai causar uma sobrecarga de consequências ao próprio meio ambiente, porque a gente está falando verdade. Eu vi que do você lixo postou... digital. Isso, eu queria entrar aí. Eu vi que você postou uma story falando sobre isso e eu fiquei chocada, uma coisa que a gente geralmente não para pensar, né? No direito digital existe uma preocupação com a questão do lixo digital. Não estamos falando de lixo eletrônico, né? Dos equipamentos que são descartados. Estamos falando de dados que estão em algum lugar armazenados, ocupando espaço, e isso também afeta o meio ambiente. Como que tá na nuvem, vamos dizer assim, né? Tá na internet, como que isso afeta o meio ambiente? Ainda bem que você falou desse gancho. Qual é a preocupação? A preocupação é justamente que a gente vai precisar de cada vez de mais espaço para armazenar, então os servidores, né? Aqueles data controls, né? Sabe? Que a LGPD fala, né? Que tem que ter um responsável pelo tratamento de dados, né? Tá lá na lei 13.709, né, de 2018, que é a LGPD. Tem a Lei Geral de Proteção de Dados, pensou na questão da formalização, de como vai proteger os dados. Tudo bem, você está cada vez mais fazendo dados. Então, nós estamos falando de questões imateriais, bens imateriais. Não estamos falando de celular, como você disse, né? Não estamos falando de equipamentos que são hardware, nós estamos falando de softwares. Então, a capacidade de armazenamento, segundo assim, alguns pesquisadores, já chegou a 50%. Nós estamos falando de lixo, de resíduo digital. E aí, o que acontece? Você tendo mais espaço, você criando mais servidores, prédios para armazenar esses dados que estão na nuvem, você vai precisar de mais energia elétrica, você vai precisar
de resfriamento, então você vai precisar de ar-condicionado, você vai precisar de mais energia elétrica e vai precisar de água, porque as pessoas esquecem do ciclo da água, eu acho que a água é só para beber, mas vai precisar de mais água para aguentar todo esse reflexo que envolve a questão das energias renováveis, porque se o Brasil seguir nesses modelos de hidrelétrica, que eu sou contra, eu sou a favor de explorar as energias renováveis, haja água, né, também para guardar, armazenar os documentos digitais, né? Porque a gente tem um receio daqui a 10 anos não haver assim, condições, né, de suportar a rede elétrica tantas informações, né? Porque nós estamos falando de energia, né? Exatamente. Então, é mais um momento de se pensar nas energias renováveis. Até porque o Brasil, recentemente, também aprovou uma lei de incentivo à reciclagem. Né? Então, essa lei de incentivo à reciclagem foi regulamentada em 2024. Ela trata de uma situação assim que eu digo que ainda ficou um pouco meio que perdida para quem está lá na ponta do dia a dia, que são os catadores de resíduos, né? Os catadores. Porque, assim, a previsão é de 6% de dedução de imposto de renda para a pessoa física e 1% para a pessoa jurídica que tem optado pelo lucro real. Mas, assim... Só 1%? 1% para as empresas. Então, aí fica aquela história, né? O percentual é muito pouco, mas também a questão da pessoa física. Qual é o catador de resíduo que vai prestar um imposto de renda para ele ter a dedução? Me parece até que a lei de incentivo à reciclagem quer que todos os catadores declarem imposto de renda para serem deduzidos aí de 6%. Me parece isso, com relação às pessoas físicas, né? Com relação às pessoas jurídicas, 1%, o lucro real, uma empresa aí de grande porte até pode ser considerável, 1%. Mas vai ter que apresentar projeto ambiental. Não é assim a dedução automática, não. A empresa vai ter que apresentar um projeto estruturado, planejado, tipo um plano de negócio. E protocolar no Ministério do Meio Ambiente. E aí o Ministério do Meio Ambiente vai analisar, vai avaliar para verificar se o projeto ambiental realmente está de acordo com a LIR, que é a Lei de Incentivo à Reciclagem. Aí, se tiver de acordo, ele homologa o projeto e aí sim, aquilo vai ter um cruzamento de dados na Receita Federal para ter o direito à dedução do imposto de renda. Caramba. Tanto da pessoa jurídica, e aí eu vejo para a pessoa física muito mais difícil. Como é que um catador de resíduo vai fazer tudo isso? Um projeto de direito ambiental? Tudo bem, tem as cooperativas, né, de catadores, de reciclagem, mas assim, eu vejo assim que a lei ela foi construída, mas não sei se vai pegar. Sei. Mas tá aí, né? É fonte de pesquisa, é interessante. É uma lei né? recente? De quando? A lei é de 2021 e foi regulamentada em 2024, a LIR, Lei de Incentivo à Reciclagem. Foi regulamentada, se eu não me engano, em junho de 24. Olha só. É recente. Só que tem esse lado, né? Na hora que a gente vai perceber na prática, pode ser que não incentive tanto. Sim. A gente chama isso no direito de uma norma indutora. Né? Então, assim, é uma norma indutora porque ela vai estimular que as pessoas façam a reciclagem, né, ou as pessoas jurídicas, para poder pagar menos imposto. Sim. Mas para você cumprir tudo isso, é muito oneroso, é uma demanda onerosa. Você tem que fazer um projeto, você tem que levar no Ministério do Meio Ambiente, você tem que ter renda, né? Então, assim, tem pessoas que nem declaram imposto de renda, pessoa física que é catador de resíduos. Era isso né? que eu ia falar. 6%. Para declarar mas... tem que ter acima de quanto? Né? Quando será que aí... essa pessoa consegue Pois ter uma renda dessa para ser obrigada a declarar, para deduzir alguma coisa? Né? Atualmente, se eu não me engano, é 2.800 o valor do... Se eu não me engano, é esse, é o 2.600, 2.800. Os catadores que só vivem disso ganham um salário mínimo, não conseguem, já são isentos. Não vai ter incentivo a reciclar. Vai deduzir o quê se ele já está isento? Exato. Então eu vejo assim essa parte de ineficácia na lei. Total. Né? Muito. E assim, é o que temos, né? Mas poderiam ter aprovado outra coisa. Né? Porque quem faz isso são os nossos congressistas. Né? É bom deixar claro. Né? Quem fez a lei do incentivo à reciclagem foram os deputados, senadores. Né? Aí passa pelas duas câmaras, que o Brasil é bicameral. Aí depois ele vai ser regulamentado. Aí o decreto, quem regulamenta é o presidente. Sim.
Porque ele tem que dar força à lei. Mas, Uhum. assim, tanto na lei como no regulamento, eu vejo que nessa questão dos catadores é um problema. Porque quem é que ganha R$ 2.500 É. como catador? Pode ser até que tenha, mas e Sim. aí? Tem aquela questão, mas eu não declaro, eu vou ter que declarar, fazer um projeto ambiental, para ter uma dedução de 6%. Meu Deus do céu. Pois é. É Pois muito é. pouco. Não faz muito sentido, né? É, Olha, vou te contar. mas são Mas eu fiquei muito situações. curiosa quando você postou, acho que foi um story, né? Que você falou, Foi. nossa, eu Geralmente eu comentei, né? coloco, Falei, né? gente, direito digital, né? É. É uma área. É um dos estudos que eu faço também, né? Show. Eu também estudo o teletrabalho, eu estudo as doenças ergonômicas no Hum, teletrabalho, já tenho produção também de lei geral de proteção de dados, as questões de regulamentação, uhum, o RH, né, com essas inovações também, né, verdade. que é um grande problema hoje, né, lidar, né, com as questões de WhatsApp, né? Então, o RH tem que tomar cuidado, né, também quando vai mandar mensagem, esses grupos, né, que Isso. existem, né? Porque grupo tem em tudo que é lugar, não é só na faculdade, não tem grupo no trabalho, É, então tem que tomar cuidado nesses grupos, né? sim. Porque ali, de repente, alguém escreve alguma coisa, é demissão, né? Uhum, Por justa causa ainda. exatamente. A forma como é abordado, o É, horário da o mensagem, né? horário, aí O que vai que foi o falado. que foi falado. Então, essas evoluções, né, eletrônicas, digitais, né, Uhum, proporcionam aí muitas questões a serem pensadas de forma consultiva, mas também de que podem gerar processos, né? uhum, Então, sim, é um direito digital que nos traz esses dois lados também, tanto legal. para o advogado quanto para as pessoas, né? Uhum, Que vão se sentir assim aprisionadas, né, por causa de um trabalho que depende de um sim. WhatsApp, né, É, da é. ordem, né? Exatamente. Você enxerga então que a parte do direito digital é o foco do momento. Ah, é o foco. Para quem está pretendendo atuar na área do direito, é legal se Sim. especializar nessa área, né? E é bem interessante porque o direito digital também é transversal. Uhum. Ele é transversal total, porque você pode escolher a área de direito digital ambiental, direito digital na área tributária, na área do porto. Hum, Então, o direito digital, ele está em tudo que é lugar, em todo instante, né? O próprio nome já diz, né? Nós estamos sim. falando aqui quantas coisas estão acontecendo, Uhum. né? No momento fora daqui, porque esse momento aqui é instantâneo, é físico, mas no digital ele é muito mais rápido, né? E Sim. afeta, né? Quantas questões estão sendo resolvidas neste momento e que nós não estamos vendo, porque estamos aqui produzindo o programa, Sim, né? Então é bem exatamente. interessante o direito digital, né? O Uhum. direito de imagens, né? E aí tem todas as outras questões também, né? O direito autoral de um vídeo no TikTok, etc, etc, né? Então tem Sim. áreas de propriedade intelectual, de direito autoral, que também fazem parte aí do direito digital, né? Uhum. Então vai longe. Então eu Sim. recomendo, quem está fazendo direito, né, procure, né, sempre alguma especialização, faça uma pós em direito digital ou até mesmo em perícias de Uhum. documentos digitais também, bem interessante. Sim. Perícia de documento digital é Perícias é interessante. para ver se a pessoa tirou o print e arrumou no Paint, É, escreveu alguma coisa no print do WhatsApp. perícias criminais digitais. Tem esse Olha. curso aí, tem esse Ah, curso é? em São Paulo. Hum. Também quem é advogado criminal tem que ir para esse Importante. lado Até por também. causa da IA, né? Do uso da É, IA nas coisas, né? é. E assim, a gente foge um pouco do comércio exterior, mas não foge, né? Porque o crime pode estar ali no comércio exterior, né? Como a gente Sim, comentou aqui, né? com certeza. Alguém foi assinar um documento, assinou no nome de outra pessoa, não pode, né? É, exatamente. Vixe, é o que Ixi. mais acontecia É, quando o chefe estava trabalhando lá em outro lugar e precisava liberar cargo urgente. Você via o povo, nada aqui que eu assino, eu sei fazer a assinatura dele. é, Não, não compli- pode. é Complicado, complexo. complicado. Assim, hoje, né, a assinatura com o Gov é o melhor caminho, né? Sim, verdade, A verdade. assinatura do Gov é a melhor coisa que inventaram. Uhum. Né? Não só para tudo, os documentos digitais do Gov não tem jeito. Como é que vão falsificar a sua assinatura no Gov? Vão descobrir ainda esse jeito, com certeza, com certeza. Brasileiro é criativo, O né? brasileiro é criativo, mas assim, é o mais seguro, Por enquanto, é. por Porque enquanto. tem muitas. O Gov tem várias etapas de autenticação, né? É, É difícil de você é, conseguir passar por todas elas. é difícil até mesmo você fazer a A sua assinatura, a própria. sua própria, né? Exatamente. Imagine alguém fazê-la, né?
Então, mas é muito útil. Aquilo Sim. ali foi super útil e no Syscomex também a questão do token era uma questão que já existia na advocacia, os processos são eletrônicos já há mais de uma década na advocacia, o Syscomex tinha que realmente, como vem fazendo, né, essa evolução e integrando os dados, e isso vem a ser muito útil, né? Tanto para quem for cuidar da DUI como da do INPE, né? Sim, sim. Não Então, só o certificado digital, mas também os acessos, né? todos os acessos, porque todos os acessos são cruzados, isso é fantástico. Ah, isso é Eu sou legal. daquela época que tinha que passar o fax lá na empresa Isso, de navegação. exatamente, exatamente. Me dá o sinal de fax. Aí tinha que ir lá, aí ficar aquele barulho. E quando acabava a bobina? Meu Deus do céu. Então hoje Desespero. não tem mais isso, é Exato. instantâneo. Você entra aí no Syscomex, acabou essas. A gente falou de Syscomex, né? Canal vermelho, essas coisas. Eu adoro quando a gente tá dando aula de sistemática do comércio exterior. Aí a gente abre a IN 680, de 2006. Artigo 21, se não me falha a memória, tem lá o que influencia para dar canal, né? Aí tem uma parte que tá revogada. E aí os alunos, quando estão começando na área dessa legislação aduaneira, acham estranho você ter uma frase lá com risquinhos, né? Sim. E aí eu sempre falo, gente, por que tá com risquinho aqui? Porque tá revogado. Aí eles falam, por que não tiram, então? Não deletam, né? Não pode deletar, porque senão como é que a pessoa que fez o processo ontem, que ainda estava vigente, vai se defender dizendo que quando ela fez era daquele jeito, né? E aí tem uma parte que estava escrito assim, a seleção para a conferência aduaneira dos canais, né, para jogar no canal verde, amarelo, vermelho e cinza, será feita, antes estava escrito, por meio do Syscomex. Hoje está escrito, aí está revogada essa parte, hoje está escrito, será feita por meio dos sistemas da Receita Federal. Ou seja, falou no plural, os sistemas. Não é só o Syscomex que vai jogar a tua carga pro verde, vermelho ou cinza. Tem, como ele falou, cruzamento de dados. Então tem a comunicação com o sistema que vê o imposto de renda, tem comunicação com o sistema que vê a parte fiscal da empresa. Do banco. Do banco, exatamente. Então se estiver devendo, por exemplo, o INSS pro funcionário, isso pode influenciar no canal verde da tua mercadoria, né? Isso, exatamente. Porque é cruzamento das informações, né? É cada vez mais cruzado. Estamos num grande Big Brother, né? E todos ali sincronizados, os sistemas. Essa é a questão do Syscomex. Exatamente. Que é o Sysbacen, sistema do Banco Central, tá tudo ali, é o da Receita, né? Então tá tudo ali interligado. E até sistemas de bancos internacionais, né? É verdade. Também tem isso, né? Porque quando tem o apontamento, ele vem, né? Já também de um banco internacional que avisa o Sysbacen. E aí o Sysbacen, opa, tem alguma coisa errada nesse documento. Olha aí. Aí já era. É cada vez mais difícil ser desonesto, é mais fácil ser honesto, né? É mais fácil a gente fazer o certo. Governança, né? O comércio exterior pede governança, ética. Olha o ESG aí, né? Olha o ESG aí, olha aí. Exatamente. Olha, Gustavo, tá sendo um excelente papo, mas já fomos denunciados aqui pelo nosso recurso tecnológico que acabou nosso tempo, mas antes da gente encerrar o papo, eu queria fazer a última pergunta para você, que é aquela pergunta de cunho pessoal. Meu Deus. Quero saber quem é Gustavo Abraão de bermuda e chinelo. Olha só, quando eu colocar uma bermuda e um chinelo, eu vou pro meu dia a dia, né? O dia a dia, assim, vou caminhar, né? Ali na praia, no calçadão. Ou então mesmo, né? De chinelo a gente vai, né? Fazer as compras, né? É o dia a dia normal, né? De uma pessoa, um cidadão, faz compras, né? Se preocupa com a família, né? Em primeiro lugar, né? Sempre abastecer a casa, né? Em segundo lugar, a gente vai pensar no resto. Então, de bermuda e chinelo, a gente sempre pensa na família, né? Tem algum hobby que gosta de fazer com a família? Assim, eu gosto, assim, de estar junto, né? Assistir séries, né? Estar ali ou viajar, né? A gente está junto, sabendo os problemas, né? Tentando resolvê-los no dia a dia, né? Que não são poucos, né? Os problemas familiares, eles são muito maiores, muitas vezes, que os problemas no dia a dia, porque você absorve ali tudo, o problema de uma casa, a estrutura
filho, né? Então, para quem não tem filho, não tem essa preocupação de sustentar uma casa ou procurar, né, a estrutura, né, do dia a dia da família, é diferente. Então, de chinelo e bermuda, eu sempre estou ali, né, assistindo uma série, assisti uma série interessante de chinelo e bermuda no final de semana passado, que foi a Cassandra, no Netflix. Olha, quem gosta, ó, uma assistente virtual, uma casa inteligente, e aí o resto é policial. É mesmo? Tem crime, tem questões psicológicas. Olha! Então, assim, é digital, é eletrônico, tem fim de ficção, mas nós não estamos longe disso. Olha que dica legal. Para o seu Pode final ser de que aquilo se semana. torne uma realidade, do jeito que caminha o mundo. Exatamente. Né? Não daquela forma igual da minissérie. É uma minissérie, 6 capítulos. Aí eu assisti de bermuda, de chinelo, com o pessoal, minha esposa, minha filha. A gente assistiu. 6 episódios, rapidinho. Rapidinho, pra maratonar, né? Maratonar. Uma ótima dica pra você finalizar essa quarta-feira de cinzas, assistindo uma série criminal. Exatamente. E já anotando as dicas que ele falou aí da questão tributária, porque dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Então aí, ó, já organiza a sua vida, a questão de assinatura digital. Declaração do imposto de renda, hein? É verdade, já 5 começa. de março, já tem gente já consultando. Eita. Porque você pode fazer? Posso. O quanto antes, melhor, né? Minha esposa também faz, a contadora também faz. Olha aí. Agora, assim, é uma questão importante, né? Depois do dia 5 de março vai começar o ano, né? Então, com certeza, a maioria vem depois de março. Exato, exatamente. Desesperado. E agora? Vamos lá, quase enforcado. Já organize sua vida, já. Não deixe para depois, não. Não. Gustavo, muito obrigada pelo papo. Adorei. Foi ótimo. Obrigado. Passou muito rápido. Foi bom mesmo. Foi ótimo mesmo o papo. E se você também gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você já foi aluno deste professor, comenta aqui, fala se ele é legal ou não nos comentários e compartilha esse link com mais pessoas, beleza? Obrigada, gente. Até a próxima.